Olá, nós somos alunos do primeiro DS da ITEC Emelinda e hoje iremos apresentar o nosso trabalho do Desafio Integrador. Os países que mais oferecem mão de obra são da Ásia, como China, Hong Kong, Filipinas, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia e outras. Porém, existem algumas exceções, como, por exemplo, o México, que não é da Ásia. Existe um motivo por trás de tanta mão de obra vir desses países. É porque eles têm uma população muito grande, o que favorece a mão de obra nas empresas. Os únicos países da Ásia citados no texto com maior PIB são China e Hong Kong. Os outros têm PIBs muito baixos. A expectativa de vida desses trabalhadores também pode ser influenciada pela falta de saneamento básico nas empresas e pela grande emissão de poluentes vinda das fábricas. As taxas de mortalidade são elevadas em países pobres e baixas em países ricos. Já a China e Hong Kong lideram a lista de países com menor taxa de mortalidade. Na empresa da Nike existem sim leis trabalhistas. Após muitos ataques contra a imagem da corporativa ligadas à exploração de mão de obra em países subdesenvolvidos e à discrepância entre os custos de produção e os valores das revendas, a empresa vem melhorando a remuneração e condições de trabalho de seus funcionários terceirizados. Porém, ainda existem funcionários em condições precárias, e estabeleceu uma política de aproximação com as comunidades carentes norte-americanas. Dois exemplos são a Índia e a Indonésia, que são países que não têm leis trabalhistas, diferentemente da China. Alguns exemplos dessa lei são a proteção de jornada que não pode ser superior a 8 horas diárias ou 44 horas hebdomadárias, normas de proteção à saúde e segurança, previsão de descansos remunerados, feriados e férias anuais, remuneração das horas extraordinárias com adicional de 150% para os dias na semana, adicional de 200% em dias de descanso e adicional de 300% em feriados trabalhados. Licença maternidade de, no mínimo, 90 dias após o parto, proteção ao trabalho do menor e da mulher, direito à participação em sindicatos, inclusive negociando melhores condições de trabalho, etc. Com as normas trabalhistas existentes na China, o desenvolvimento de empresas lá é muito maior que os dos outros países asiáticos, e também devido à sua grande extensão territorial, há uma grande quantidade de matéria-prima para a produção de produtos de empresas como a Nike. Embora os produtos da empresa Nike sejam feitos com 70% de materiais biodegradáveis, a empresa tem causado muita polêmica quando o assunto é meio ambiente, tendo como maior fornecedor a China, que vem fornecendo dois materiais extremamente poluentes aos rios, compostos perfluorados e alquifenóis. A poluição se expande rapidamente. O mais novo lançamento da Nike, Joyride Flak 90, conta com outro grande poluente, o elastômetro e o termoplástico, uma mistura de plástico e borracha. Pensando no bem maior da saúde humana e do ecossistema no processo de descarte dos resíduos da Nike, encontramos a seguinte estratégia analisando este contexto. Após a coleta seletiva dos resíduos que são descartados, quando impossível a reciclagem, a melhor opção é o aterro sanitário, que é um método de descarte onde os resíduos descartados são aqueles que podem ser prejudiciais ao ambiente, no qual são enterrados e projetados para serem impermeáveis, para que assim não libere mau cheiro e substâncias poluentes, que prejudicam a saúde humana e ambiental. A corrida de rua é um esporte muito comum e praticado entre os atletas, porém acabam ocorrendo alguns acidentes por conta de uso de tênis inapropriado, preparo físico incorreto, entre outros. Um tipo de acidente que ocorre com frequência é a lesão de tendões e músculos, decorrente de alguns fatores, como escorregamento ou queda, por exemplo. As questões pertinentes ao assunto são como evitar lesões e como diminuir os danos causados. Então, para isso, a gente pode considerar o amortecimento de queda, para amortecer a queda do indivíduo, caso não tenha experiência ou não saiba como cair de uma maneira que evite fraturas graves, imitador de dobra, para reduzir a lesão por tropeços ou torção que leve à lesão do tendão, e sola antiderrapante, para reduzir a taxa de tropeços e escorregões. Um exemplo de footwear caracterizada pelo amortecimento
e também mais vendida no mundo é o Air Pegasus, com mais de 60 milhões de pares vendidos ao decorrer de 35 anos e atualmente custando na faixa de $100. A Nike é líder de mercado e representando 38% do mercado de calçados. De fato, tem empregado muitas pessoas nesses últimos anos, mas, em contrapartida, também tem vendido muito. Atualmente, a Nike fatura na casa de 36,8 bilhões de dólares e é uma das marcas mais lembradas do mundo e líder na área de vestuário. A Nike tem o seu principal alvo público aos atletas, mas também fazem adaptações ao público geral. A Nike somente no primeiro trimestre de 2019 vendeu 1,1 bilhão de dólares e já em 2020 teve uma perda de 23% em relação ao ano passado, com um faturamento de 847 milhões de dólares. Mesmo assim, conquistou novamente em primeiro lugar o ranking mundial de vendas de footwear. Em 2009, a Nike possuía aproximadamente 34.300 funcionários, que trabalhavam para a Nike diretamente, que é o trabalho executado por funcionários que estão atuando diretamente na fabricação de produtos. Ou seja, são trabalhadores que estão na linha de produção. E possuía aproximadamente 1 milhão de funcionários trabalhando para a Nike indiretamente, que está associada aos operários, cuja função não está diretamente relacionada ao produto, mesmo que eles possam ser fundamentais para a produção. Em 2011 e 2017, a Nike teve um aumento grande e gradativo no número de funcionários, em que, no início de 2020, a quantidade de trabalhadores atuando diretamente na Nike chegou a 75 mil funcionários. Porém, essa informação é antes da pandemia, que, com o fechamento de lojas físicas e a quarentena no final de 2020, a Nike reportou prejuízo líquido de aproximadamente 800 milhões de dólares, o que afetou significativamente nos lucros da empresa. E para retomar os lucros, foram adotadas estratégias de marketing, e para isso é necessário obter dados sobre os usuários. É possível encontrá-los através do banco de dados. Pensamos na melhor maneira de obter esses dados e chegamos à conclusão que as redes sociais é a melhor opção. Alguns dos melhores exemplos são o Instagram, Twitter e YouTube, já que nelas temos um contato mais direto com o público, podendo assim fazer seus anúncios e produtos baseados em posts mais curtidos, dentre outros fatores. Após isso, o computador fará a coleta desses dados, identificando as informações indicadas, no qual seriam a faixa etária, a região, a preferência do público-alvo, a necessidade, renda média, dados pessoais como profissão, status civil, entre outros. Em seguida, o computador identifica as características do público-alvo necessárias dependendo do produto escolhido para a venda. Os primeiros sistemas que sugerimos são as redes sociais, já que hoje em dia a grande maioria de seus consumidores frequentam esses tipos de plataforma. E por lá conseguimos ter um conceito mais centralizado. Em segunda opção, indicamos os formulários, pois mostram de forma direta e objetiva as preferências dos clientes. Por fim, indicamos pesquisas, pois nelas temos a opinião mais sincera do cliente. Porém, teremos de ter uma enorme equipe para analisarmos formulário por formulário. Um simples gesto, um grande sorriso. A ajuda da Nike a atletas mais carentes não é muito exemplar, visando que a ajuda dela não chega a ser muito significativa e de grande frequência. Entre as ajudas em geral, a Nike já ajudou a combater o novo coronavírus ao adequar a linha de produção da Nike Air para confeccionar equipamentos de projetos ao vírus. A Nike nos Estados Unidos fez uma campanha antirracista em relação à morte de George Floyd, mudando o slogan de Just Do It do George Do It como forma de combater o racismo. Sobre a ajuda de atletas carentes, a Nike fez pequenas campanhas contra os skatistas, centros de atletismo e entre outros. Porém, como o assunto é ajudar financeiramente instituições, a Nike não é nem um pouco participativa. Então, pensando nisso, nós elaboramos uma campanha, da qual a cada R$500 de compra, 70% de 500 será doado a instituições de atletas carentes.